Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta a terapia integrativa, um trabalho que visa dinamizar o uso da palavra e da visualização criativa. E quem nos fala mais sobre o tema é a consultora de qualidade de vida, Elce Nogueira Guimarães. Elce, seja bem-vinda ao Roteiro Espiritualista. Muito grata, querida. Estou muito satisfeita de estar podendo falar para vocês sobre a palavra. É um prazer para nós. Bom, por falar em palavra, como surgiu o seu interesse pelo poder das palavras? Bom, isso vem da minha infância. Eu sou filha de um pai maravilhoso que sempre soube lidar muito bem com as palavras. Ele escrevia poemas maravilhosos, uma pessoa muito espiritualista e que sempre trouxe exemplos maravilhosos, dignificantes para mim em relação às palavras. E eu, desde pequenininha, ele fazia esse tipo de coisa de estar trabalhando com as palavras, e eu ouvia isso me interessou muito e eu comecei realmente a prestar atenção nas palavras. E com o tempo eu comecei a perceber que a palavra determina. O gesto atrai, o símbolo fixa, mas a palavra determina. E nós interagimos com as pessoas com as palavras. Tudo que eu falo ecoa, ressoa e retorna. Então, se eu falo uma palavra benéfica para você, eu estou te conectando com você de uma forma benéfica. Então, você, como eu trabalho com ligação de músculos, eu trabalho com a cinesiologia aplicada, que é o balanceamento muscular, que, como instrumento de trabalho, você, através dos testes musculares, você percebe se a pessoa tem músculos com tônus ou não. Mas o que tira o tônus do músculo são exatamente as palavras que vêm com os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Então, quando você fala uma palavra benéfica, você mantém o tônus muscular. E se você não deixa passar de 24 horas com problemas emocionais não resolvidos, não existe psicossomatização. Porque isso, inclusive, é bíblico. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Só que não é só sobre ira. É sobre qualquer tipo de preocupação. Preocupação desliga músculo. Preocupação com o futuro desliga o músculo do baço pâncreas. E a pessoa realmente começa a perder energia e se deixa passar de 24 horas, entramos nessas psicossomatizações e começamos, então, a ter queixas. Como eu estou com dor isso, eu estou com insônia, eu estou tendo algum problema. Mas aí já é um estágio, quando a pessoa adoece, já é um estágio de malefício, né, das emoções muito grande. Quando você diz 24 horas, você faz uma proposta de faxina diária, né, para evitar esse acúmulo. Faço porque o corpo ele é sábio, ele tem a capacidade entre 12 e 18 horas de ligar, religar, ligar e religar músculos. Só que quando passa das 24 horas, nós começamos então a descer a ladeira do distresse, que é além do estresse. E aí começa-se então a desligar músculos. E quanto mais tempo a pessoa passar com músculos desligados, mais próxima ela está de não ter a saúde tão boa. Inclusive, os processos de hérnia, de disco, as vértebras vão saindo do lugar e com o tempo formam uma hérnia ali. Mas é em função das emoções, porque as emoções influenciam muitíssimo o ser humano. E a palavra é como nós conseguimos chegar no outro pela palavra. Mas me diz uma coisa, por trás da palavra tem um pensamento. Sim. Por trás do pensamento não existe uma vontade, uma escala de valores, uma forma de ver o mundo? Sim, claro que existe. Cada pessoa tem o seu modo de ser. Se você é uma pessoa otimista, você só vai se exprimir e pensar e falar e estar em contato com o outro dentro do seu quadro de pessoa otimista. Mas se é uma pessoa que se queixa da vida, quem está do seu lado vai desligar músculos também, porque nós interagimos constantemente com outra pessoa. A palavra, você fala, ela ecoa e ressoa. Então, se eu digo uma palavra benéfica para você, eu estou influenciando na sua energia vital, no seu equilíbrio. E isso lhe faz muito bem e faz bem a mim também. A física quântica diz que o observador modifica o observado e o observado modifica o observador. Eu lhe pergunto, quem é um? E quem é o outro? É verdade. Na verdade, nós somos um envolto em nós. Então, dentro da minha técnica, da minha área de trabalho, que eu tenho realmente uma síntese de trabalho,
Você podia explicar assim, um pouco como é que você juntou o balanceamento muscular com essa questão, né, da palavra, do pensamento? Sim, foi exatamente porque eu fiz um curso chamado Medicina Mente e Corpo, com Roberta Zambuja, onde eu estudei e que escutei essa palavra imensa, psiconeuroimunologia, pela primeira vez. E a psiconeuroimunologia explica de uma forma muito simples que tudo que nós pensamos produz neurotransmissores. Então, esses neuropeptídeos que são produzidos pelo nosso pensamento, emoções e as palavras também, eles vão caminhar pelo nosso corpo, pelas linhas invisíveis dos meridianos da medicina chinesa. E aí, se nós temos pensamentos e palavras benéficas, nós vamos produzir uma química favorável ao nosso organismo, à nossa saúde. Então, nós vamos produzir endorfina, dopamina, serotonina e temos leveza, alegria e bem-estar, certo? Estamos conectados com a fonte. Eu digo que a pessoa precisa estar em estado de excelência, que esse estado de excelência faz com que a pessoa tenha uma verticalidade. Essa verticalidade diz que eu estou com a cabeça reta, os pés paralelos, a coluna ereta, e eu converso com você, olhos nos olhos, e temos um diálogo convergente e podemos, então, nos entender. Porque toda a maravilha da nossa existência está em realmente nós curarmos os relacionamentos. Mas para curarmos os relacionamentos, você não concorda que nós temos que estar bem antes disso? Para nos relacionarmos bem com o outro, nós não temos que estar bem? E aí eu te faria uma pergunta para que você pudesse explicar uma coisa para os telespectadores. Se costuma dizer que quando a gente expressa, né, fala sobre as nossas emoções para o outro, né, ou desabafa, como se costuma dizer no senso comum, a gente se sente aliviado. O que, lendo, né, o seu livro, pesquisando sobre o seu trabalho, a gente percebe que isso não é tão profundamente real, né? Precisa haver um outro processo de desabafo, digamos assim, de destruição dos efeitos negativos que os pensamentos produzem e tal. Queria que você explicasse um pouco dessa dinâmica para o telespectador, dessa autorrelação, né? Antes de falar com o nome da minha palestra que eu faço é Rumo ao Encontro de Si Mesmo. Uhum. Então, se a pessoa está rumo ao encontro de si mesma, ela vai dar ouvidos a ela. Então, ela vai observar os diálogos internos, quando sozinha, o gênio, o temperamento na família e a língua na sociedade ou no ambiente de trabalho. Isso é extremamente importante no momento presente. Mas acontece que nós temos condições de, através de um alívio de tensão emocional, que é uma das práticas, é a 8ª prática do livro, que você colocando a mão esquerda na testa e a direita atrás da cabeça e falando de olhos abertos sobre aquilo que está te incomodando no dia de hoje, cuja raiz vem lá de trás do seu passado, quando você era pequena, e você, então, colocando para fora todos os aborrecimentos, você tira do seu corpo toda a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina, esvazia a mente, e você continua nesta mesma posição de olhos fechados e vai visualizar criativamente algo benéfico, como se já tivesse acontecido. Nesse momento em que você está fazendo essa visualização criativa, você pode imaginar que você está, inclusive, ouvindo alguém falar com você, se você é auditiva. Ou então você imagina que está vendo e sentindo, porque a imaginação criativa, a visualização criativa, ela vale mais do que 1000 palavras. Uhum. Mas, nesse momento, você está alegre, está com uma sensação de leveza, de bem-estar, e de olhos fechados, você vai sorrir. Quando você sorrir, você está criando aí todo um potencial de energia vital que faz uma transmutação e você passa a ter os 42 músculos ligados que vêm do Touch for Health, que é esse curso que eu fiz dentro do balanceamento muscular, que faz com que você volte ao seu tônus muscular. E por que você diz, nesse processo de limpeza e reequilíbrio, que é importante o agradecimento? Bom, para mim, a gratidão é o sentimento mais nobre que existe. Quando você agradece antecipadamente, você está fazendo uma alquimia interna. Você está tendo uma conexão com a fonte. Essa verticalidade nossa, com a cabeça ereta, os 42 músculos ligados, permite que eu receba energia cósmica
e telúrica centradamente. Então, essa conexão com a fonte é o religare. Então, quando você agradece antecipadamente, você já está fazendo com que aquilo esteja se realizando no espaço de uma forma vibracional. Porque eu estou falando aqui numa situação vibracional. Eu até costumo brincar que a medicina mede assina. E quem assina embaixo é a própria pessoa. Se você vai ao médico e ele lhe receita uma medicação e você não toma essa medicação, como é que ela vai fazer efeito? Uhum. Então, nós nos curamos juntos, entendeu? É muito importante. Então, é preciso, na medicina integrativa, nesse trabalho integrativo que eu faço, terapia integrativa, eu digo que tem que ser ter a cozinha inteira, porque é na cozinha que nós nos encontramos com os familiares, onde nos retroalimentamos. E é o lugar da alquimia, né? Exatamente, é uma alquimia interna, tá? E nós fazemos com esse trabalho, que quando você muda o pensamento e muda a fisiologia, e você agradece antecipadamente, você realmente tem a capacidade de sentir imediatamente um bem-estar, uma leveza muito grande, e você fica prontinha para a vida. For all, para tudo, ou para o forró, se você quiser. Entendeu? Me diz uma coisa, por que não? Você diz no seu trabalho que é possível você fazer esse trabalho de faxina, limpeza energética para o outro. E aí eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como isso funciona após o intervalo. Certamente, com prazer. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre a terapia integrativa com a consultora de qualidade de vida, Elce Nogueira Guimarães. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a consultora de qualidade de vida, Elce Nogueira Guimarães, que nos fala sobre a terapia integrativa. Elce, no bloco anterior, eu estava comentando com você que o seu trabalho inclui essa limpeza toda que você estava explicando no bloco anterior em direção ao outro, né? Você pode ajudar ao outro com aquele mesmo roteiro que você estava explicando no bloco anterior para as pessoas. Como isso funciona energeticamente? Energeticamente. Bem, querida, não existe distância. Uhum. Se você pensa numa pessoa que estiver na China, a energia chega lá, nós somos pura energia. Então, funciona da maneira que você faz com a sua intenção de realmente falar alguma coisa em relação a essa pessoa, fazendo o alívio de tensão, e a pessoa sente do lado de lá. Porque não existe nenhum processo de distância entre as pessoas. Nós, de fato, somos um envolto em nós, como eu já disse aqui. Então, é importante que a pessoa, ao sentar-se à minha frente, ela entenda que nós vamos ter uma conexão, porque eu vou fazer um teste nela e eu vou descobrir quais são os órgãos dela que estão com falta de energia, qual que está com excesso de energia, e o que faz desligar são exatamente as emoções e as palavras. Então, se eu digo para você amor, você mantém seu tônus muscular, mas se eu disser assim, você está preocupada? A preocupação desliga o músculo do baço pâncreas, preocupação com o futuro. Você sabia disso? Uhum. Pois é. Mas se eu disser você está ocupada, é bem diferente, você não perde tônus. Então, a ideia é a pessoa saber o que ela pode fazer, porque quando ela coloca a mão na testa, ela mesma coloca a mão na testa, ela religa o músculo, porque entra em homeostases, porque nós não temos memória na testa. Então, quando eu falo... Em direção ao outro? Em direção ao outro, eu posso fazer aqui para você e religar o seu músculo.
Mas me diz na sua intenção. Me diz uma coisa, por exemplo, me ocorreu aqui te fazer uma pergunta. Eu acabei de ter uma briga violenta com você. Quer dizer, eu estou com uma vibração de animosidade em direção a você. Você consegue fazer, não necessariamente na minha presença, mas na sua casa, por exemplo, ou no outro ambiente, mesmo com essa vibração de animosidade, é possível ter acesso ao outro? Não, porque eu pensei nisso assim, de repente você estabelece uma ambiência de paz, né, com quem você acabou de brigar, enfim. Consegue sim, querida. A história toda é o seguinte, nós quando olhamos para uma pessoa e simpatizamos com essa pessoa, entramos em harmonia com essa pessoa, você estabelece um rapport, um contato com ela muito agradável. O contrário também é verdadeiro. Se você diz a essa pessoa, não desce, você vai engolir sapo. Entendeu? Mas nós podemos, com as práticas que eu ensino, essa metodologia, fazer uma transmutação. A gente transmuta. Primeiro nós falamos as palavras que não são benéficas. O que nós sentimos, por exemplo, se eu estou me sentindo sem escolha em relação à pessoa, se eu estou magoada, malograda, ressentida e embaraçada com a pessoa, eu vou dizer o nome da pessoa e vou passar a mão na minha testa, botar minha mão aqui, a mão à direita atrás, vou falar, eu estou sentindo isso em relação a fulana, assim, 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 assim. Vou fechar os olhos e vou falar com os olhos abertos, com os olhos fechados, girando os olhos para poder ir nos quadrantes do cérebro. E depois eu substituo o pensamento dizendo que eu estou me sentindo com igualdade, sinceridade, com interesse, com atenção, com capacidade de escolha em relação a fulana e ela comigo, em qualquer área de atuação da vida. Não, porque isso é muito interessante, Elze, porque na mesma hora a pessoa sente bem. Porque, pensa, assim, existem pessoas que têm um processo de dificuldade em perdoar, né? Diz assim, não, eu desculpo, mas eu não quero ver. E eu fiquei, enquanto você estava explicando, eu fiquei aqui pensando, nossa, olha que metodologia ótima para você começar a trabalhar um perdão em relação a outra pessoa. Bom, começa que eu não falo dificuldade, eu tenho uma lista de palavras saudáveis. Ah, você tinha me prometido que ia falar a lista eu falo que não é fácil ainda. Ao invés de falar que é difícil, que é impossível, eu digo que não está sendo possível ainda. Porque você mantém o seu tônus muscular. Isso E energeticamente você tem uma outra postura. Energética você tem realmente uma postura completamente diferente. Você sente leveza e bem-estar. Então, eu digo que com esse conhecimento em relação às palavras, a importância das palavras, faz com que você esteja em estado de presença. Esse estado de presença é você pensar, falar e se ouvir. Você não é robô. Então, quem fala, quem está sem estar em estado de presença e fala e não se ouve, está falando como um robô. Então, o estado de presença faz com que você esteja nem no passado que já passou e nem no futuro. Inclusive, eu brinco com as pessoas, eu digo assim, se você colocar um espelho diante de uma pessoa e essa pessoa está viva, ela vai respirar, tem um bafo, não tem? Tem. Ela está viva. Se ela está viva, tem jeito. Muda o pensamento, muda a fisiologia. Entendeu? Uhum. Então, esse aprendizado é muito importante porque facilita muito a vida das pessoas. E, olha, eu digo que essas práticas, elas vão, inclusive, humanizar muito as filas de hospital, porque a dor é um alerta que desperta. Quando já chegou na dor é porque... mas músculos desligados, desliga imediatamente e liga imediatamente. Isso que eu quero dizer para você. Por isso que essas práticas precisam ser feitas diariamente, como escovar dentes, como uma prática repetitiva, porque tudo que acontece com você, se você está muito bem, se sentindo leve, muito bem, aí você sai ali na rua e leva uma freada, uma fechada. O que vai acontecer no seu corpo? Uma descarga de adrenalina. Então, se você não fizer o alívio de tensão e tirar essa descarga de adrenalina falando sobre ela e mudando o pensamento e agradecendo antecipadamente, você vai ficar com isso circulando no seu corpo. E a medicina chinesa explica claramente que se você interrompe a energia e ela fica interrompida por mais de 24 horas, a energia começa realmente a parar e o excesso de energia causa dor. Então, quando você entende disso e você começa a observar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas emoções, você é uma pessoa que está em nível de consciência, de plenitude de si mesma. Quando você fala em observar, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você ouve, né, e não está preparado para o que está ouvindo, né?
Porque quando você tem um trabalho de autoconsciência, você consegue ouvir uma pessoa de maneira diferente de uma outra pessoa que não tem nenhuma autoconsciência, não é verdade? Sim. Você é muito mais atingido pelas palavras do que uma pessoa... Bom, começa que a primeira prática que eu ensino para as pessoas é mexer nas orelhas, porque uma orelha de baixo para cima é um feto. Uhum. Então, quando a pessoa está com curto-circuito de ouvido, que eu chamo de curto-circuito de ouvido, ela ouve, mas ela não escuta. Então, ela não entende, ela não compreende, ela não assimila e não introjecta. Então, quando a gente se afeta com o que ouve, está ouvindo o quê? Palavras, não é? Você vai começando a bloquear e você começa a ter problemas, porque todo o corpo está representado na orelha. É verdade. A auriculoterapia, quando você coloca uma sementinha, você tem a indicação de apertar várias vezes durante o dia aquele local para que a energia circule. Então, é altamente benéfico fazer uma auriculoterapia, mas você também pode mexer nas suas orelhas, puxando-as, que é a primeira prática, e você olha para trás primeiro, depois faz isso, e você vai ver que aumenta muito o seu campo de visão. Então, você vai ter facilidade, você vai rejuvenescer, oxigenar o cérebro, você vai ouvir melhor a si mesmo e ao outro, e vai ouvir os seus diálogos internos, vai ter essa capacidade, de fato, de estar consigo, percebendo a importância do outro. E o que a gente veio fazer aqui realmente é conseguir se sentir para depois estar realmente aberto e receptivo para o outro. Eu sei que eu tenho uma característica que eu digo que eu vim aqui para servir e ser servida, que é muito importante, porque se você só serve e não é servida, a fonte seca. Uhum. Entendeu? Há que ter uma troca. Exatamente. Nós estamos constantemente nos retroalimentando com pessoas, mesmo à distância. Então, se eu penso em você com um pensamento benéfico, você está se sentindo bem. E isso não tem nada a ver com alguma coisa que seja impossível de acontecer. É energia, nós somos pura energia. Me ocorreu aqui te fazer uma pergunta. Você fala, nós estamos todos no meio ambiente, pensar é estar em conexão. Uma parte do mundo, né, hoje, na atualidade, vive um processo de crescimento político, de desenvolvimento econômico, né? Então, aí os países emergentes mostrando para a gente que é possível vencer socialmente, economicamente, politicamente. Mas nós temos uma outra parte do planeta, por exemplo, como a África, regiões da África, que estão muito pobres, estão muito tristes, estão muito doentes. Como é que isso impacta na outra metade que está saudável, segundo a sua perspectiva? Bom, nós temos capacidade de escolha. Escolha com foco, porque se você tiver muitas escolhas, mas não tiver foco, você se estressa igualzinho a não ter escolha. Isso é verdade. Tá certo? Como nós temos escolha, por exemplo, eu costumo brincar dizendo assim, porque eu brinco muito com as pessoas, porque é importante que a pessoa ouça coisas que nunca ouviu. Se eu disser para você que eu estou aqui para catar estrofes de poesias de amor, você já ouviu falar isso? Não. Não. E se eu falar para você sobre catástrofe? É a mesma palavra. Então, eu estou escolhendo realmente estar vivendo um momento em que a minha energia está voltada para o bem, para as coisas benéficas. Os dois lados existem. Graças a Deus que existe a dualidade. Se não houvesse a dualidade, não existia o caminho do meio. Entendeu? É verdade. Então, nós buscamos o caminho do meio, que é exatamente quando você sai da dualidade e eu posso dizer assim, olha, você está fazendo algo muito benéfico ou não está fazendo algo benéfico ainda. Eu não falei no outro lado da questão, eu falei benéfico ou não benéfico, entendeu? Eu não desliguei seu músculo. Esse é o caminho do meio. Então, tudo que nós estamos vivendo, eu penso que, sinceramente, que a alma atrai o que ama, o que teme e o que quer negar. E está tudo certo, porque esse é o processo evolutivo. Se eu estou aqui, humanamente, aqui, vivendo como um ser humano, e para evoluir eu preciso passar pelos processos. Sim. Senão eu vou me embora. Então, está tudo certo. O que eu estou atraindo é exatamente aquilo que a minha alma está apontando para mim neste momento. Então, eu posso, com o conhecimento de causa, começar a perceber que ao enviar, por exemplo,
para esses locais onde está acontecendo todas essas situações que não são benéficas. Isso que eu ia te perguntar. Ao enviar pensamentos benéficos, eu posso sinceramente estar apoiando muitíssimo, muito mais do que até se estivesse lá perto, porque faz efeito, entendeu? Então, a importância dessa condição é você saber que a gente não precisa de quantidade para fazer grandes mudanças, nós precisamos de qualidade de pessoas, entendeu? Então, a qualidade das pessoas é mais importante do que a quantidade. E quando você tem essa capacidade de se perceber no todo e começa a usar harmonicamente o seu potencial humano, você certamente está usando da gratidão, você está usando da solidariedade, que a solidariedade começa exatamente onde a gente começa a perceber que tudo que a gente fala está envolvendo o outro de qualquer forma. E como dizem várias religiões, o outro é o nosso irmão, uma vez que ele é feito da mesma energia, da mesma matéria, está em conexão, né? É uma outra forma de ver a irmandade, né? na humanidade. Bom, nosso tempo já vai se encerrando, eu queria te fazer uma proposta. Encerrar o programa falando um pouco das palavras, né? Elencando mais palavras que você falou algumas, mas não falou todas, que você tinha comentado comigo, que você vê como não benéficas, como diz você. Tá certo. A palavra ajuda. Ajuda tem uma conotação de obrigatoriedade. Então, muitas pessoas não gostam de ser ajudadas, se sentem diminuídas. Então, o verbo judiar é antiético, maus tratos da nação judaica. Então, quando eu vou falar, se eu disser assim, dê-me uma alavanca, um ponto de apoio que eu moverei o mundo, Arquimedes, eu posso perfeitamente deixar de falar em ajuda e dizer, vou te apoiar, vou colaborar, vou contribuir, vou cooperar, vou te auxiliar. Porque eu estou verbo falando ajudar diminui. A pessoa fica com o orgulho ferido e desliga músculo, perde músculo, porque no teste muscular eu comprovo isso, entendeu? Agora, quem quer aceitar isso? Se você nunca ouviu isso na sua vida, que a palavra ajuda a desligar músculo, no momento em que você ouve, o seu cérebro capta isso e registra. Então, agora você reconhece. Se você continuar a falar essa palavra, você está fazendo algo que não está sendo benéfico, você está desligando o músculo da pessoa. Eu falo que a palavra obrigado também desliga músculo. Embora se use muito, a gente vê muito, mas o obrigado, você é obrigado a alguma coisa? Não. Grande parte das pessoas fala brigada. Aí eu pergunto, brigada de quê? De paraquedismo? De cavalaria? Você está brigada com alguém? Então eu digo grato, porque a gratidão é de fato uma energia maravilhosa e tudo que você agradece, você realmente estabelece uma conexão com a fonte e com essa energia vital de amor, de equilíbrio, de bem-estar, de beleza. Então eu digo grata, gratíssima, muito grata por tudo. Eu digo para você, fulana, muito obrigada. Aí você vai responder para mim, de nada, ou por nada. O que representa isso? Agora, eu digo que mudança imposta é mudança oposta. Eu trago isso, gente, porque eu já faço há muitos anos na minha vida essa observação e eu trato pessoas diariamente, eu converso com pessoas, eu faço palestras e eu mostro nos testes musculares que isso é real. Então, há uma coerência comprobatória, é uma coerência lógica, comprobatória, uma coerência emocional, vibracional, é real. Então, a palavra determina. Se eu pergunto para uma pessoa, você está cheia de dívida? Vai desligar o músculo da pessoa, porque ela vai ficar preocupada. E se eu disser assim, você está com o crédito utilizado a ser cumprido? Pode parecer brincadeira, mas a pessoa mantém a energia, entendeu? Quando nós vamos colocar gasolina no carro, eles nos perguntam, você vai pagar com cartão? Eu digo, vou. É crédito ou débito? Você vai responder o que você quiser dentro daquilo, você não vai dizer que é dívida. Então, são palavras que criam-se egrégoras em torno dessas palavras e fazem com que elas fiquem palavras pesadas, entendeu? Então, é muito importante que você saiba, se você vai falar que é difícil, você já está perdendo energia. Então, você fala que não está sendo fácil ainda, não está sendo apropriado, não está sendo possível ainda, você está no caminho do meio. Porque você está realmente se conectando com a pessoa de uma forma amorosa
e você consegue realmente fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, se eu pudesse fazer isso, se meu pai não tivesse morrido, ele estaria vivo. Entendeu? Então, para que eu vou dizer o se ou mais? Eu tiro isso. Eu falo realmente a coisa como deve ser feita. Ou eu faço isso ou eu não faço isso. A dúvida desliga o músculo do coração e o músculo do estômago. Dúvida é falta de assertividade e falta de fé. Então você faz, eu não tenho certeza, eu estou no dilema, eu estou incerta. E prestando atenção em você mesma, você está prestando um serviço à humanidade. Porque você está humanizando não só você, como as pessoas que estão ao seu redor. Isso realmente é uma condição de um ser humano que sabe que nós somos corpo, mente e espírito e que estamos aqui numa vibração que chega no outro. E a importância disso tudo é realmente você ter consciência disso, é uma consciência de uma plenitude sua, do seu ser com você mesmo. E aí você está mais próximo do outro, porque não tem mesmo distância. Se você apontar para uma estrela olhando para o dedo, você não vai ver a estrela, você vai ver o dedo. Mas se você aponta para uma estrela olhando além, você tem uma visão espacial e especial. Não tem distância. Então, é por isso que eu digo que a palavra realmente é importantíssima, porque por enquanto nós não estamos telepatizando. Quando estivermos telepatizando e não precisarmos do uso da palavra, certamente nós estaremos numa condição bastante mais suave, com os seres humanos numa relação muito mais apropriada. O relacionamento, o casamento de propósito, o diálogo que é a via para a paz. Elce, muito grata pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E eu me sinto mais grata ainda de ter a capacidade de estar diante de um ser que faz um trabalho magnífico. Muito obrigada. Que traz, muito grata. Muito grata. Que traz um diferencial muito grande, porque trazer conhecimento para as pessoas, para que elas se interessem e comecem de fato a usar o seu potencial humano para se sensibilizar e sensibilizar o outro, isso é uma coisa muito preciosa na vida de todos nós. Eu agradeço de coração a você essa oportunidade. Muito grata. Grata. E nós convidamos você para o nosso próximo programa.